mecânica, né? Talvez com ênfase agora em Só dá um oi aqui, Geraldo. Olha aqui, o Alexandre talvez com ênfase Olha só. Não, assim, por ao favor. vivo, ao vivo. Olha ali, que tu bacana, proporcionou hein? aqui, ó. Satisfação, Aí, tudo bom? Vamos interrompendo, Aí, né, presidente. Valério? Desculpa, Lúcia. Presidente do conselho Geraldo, pode. obrigado aí. Só dá um toquezinho aqui, Geraldo, aqui. Eu nem Aqui, ó, sabia, Geraldo. responde a pergunta agora. Tu faria Qual é que é a faculdade de... pergunta? Vai ser uma festa. Não, momento aqui. Profissões agora não do futuro, né? Profissões de hoje, né? Isso, eu tava dizendo, eu faria engenharia mecânica de novo. Talvez com uma ênfase mais assim na gestão, né? Mas tem profissões aí que elas são consagradas, né? E a gente acredita, pelo menos, né? Particularmente, eu acho que ela tem um espaço, né? Ainda muito grande para ser trabalhado, né? Coisas mais tradicionais. Há pouco eu estava ouvindo aqui na rádio também a oportunidade de costurar calçado. Pensa em iniciar a vida profissional, né? E me parece que não estão... O Senai está fazendo, está carente. Isso. Como produzir calçado e agrandando junto com o Senai. Gratuito, né? Então é uma... Mas deixa eu explorar aqui, o Geraldo. Agora aproveita que Chegou o mestre. presidente está aí. Que curso eu faria hoje? A todos que nos ouvem. Emendando ao que o Vinícius está dizendo, eu estou lendo um livro que diz que o generalista, tá, consegue superar o especialista. Por quê? O generalista, na verdade, ele busca um horizonte muito maior de atuação Perfeito. e de profissão do que o especialista. E o especialista passa por muitas crises do momento, crises de empresa e etc. Então, na verdade, o generalista acaba tendo muito mais oportunidade de mercado. Somando ao que o Vinícius disse, se eu tivesse que voltar para trás, eu faria engenharia mecânica de novo, sem dúvida nenhuma. Eu digo para o pessoal que se forma no Senai, inclusive semana passada a gente fez uma geral lá com nossos 104 alunos, né, buscando o que eles já decidiram fazer de faculdade, né, e estava dizendo para eles o seguinte: não importa o que vocês façam, sejam os melhores. Se no decorrer tiver que mudar de profissão, mudem. Mas sejam os melhores. Porque se tu não lutar para ser os melhores, qual é o horizonte de vida que você tem? Tá? Peço de novo desculpa aqui por interromper. Professor, aí o professor, ó, matou, né? Mas olha só, o que o senhor faria hoje se fosse voltar para a Eu universidade? tenho uma brincadeira que eu faço, eu sempre digo que aprenda a vender, aprenda a se comunicar em outros idiomas e vai trabalhar, vai para o mundo. Vai tentar ser o melhor, fazer de novo, fazer bem feito. É o que o Geraldo estava dizendo. Todas as profissões são dignas, todas as profissões terão o seu mercado, dependendo da qualidade daquilo que você oferece dentro da sua profissão. Então, se você vai ser um empresário, se você vai procurar emprego numa empresa, mas eu sou contador de formação. E eu acabei sendo, no fundo, um grande vendedor de ideias, de sugestões, de objetivos, de estratégia, de produto. É o generalista, né? A gente tem que aprender a fazer conta, tentar fazer tudo e fazer muito bem feito, que essa é a grande lição. Qualquer profissão. Empresa familiar sempre? Sempre. Geraldo também concorda? Oh, sem dúvida nenhuma. A paixão, olha ao longo dos anos a paixão. E faz o histórico das empresas para ver se as empresas familiares não têm um histórico muito melhor do que as demais. A paixão. A gente está vendo nas empresas ditas profissionais atrocidades tremendas, porque eles não têm o vínculo. Uma empresa familiar tem dentro a paixão, claro que família, as pessoas confundem. Parece que empresa familiar é uma bagunça que não tem organização, não é verdade. Por que nós não podemos ser profissionais de uma empresa familiar? Somos. Porque se eu sou bom e tenho minha empresa, se eu não tivesse minha empresa e fosse trabalhar numa outra empresa, eu não teria uma empresa familiar, mas eu sou a mesma pessoa. Por que eu não posso ser bom na minha empresa? Eu só posso ser bom na empresa de alguém e não na minha. Então esse tipo de assunto ele é muito controverso, mas as empresas familiares têm um objetivo que a gente não faz para nós mesmos, nós fazemos para os outros, para o futuro, para os nossos filhos. Então o objetivo de uma empresa familiar é fortíssimo, é uma paixão, não tem... que a gente não encontra em empresas não familiares. E eu emendo dizendo o seguinte: ao longo dos anos, nos últimos anos principalmente, houve uma profissionalização nas famílias, claro, que no passado não tínhamos.
Então, hoje, a preocupação de tu ter a sequência do negócio faz com que os teus filhos, sócios, primos, etc., sejam treinados para fazer o negócio continuar. Tá? Eu disse num programa teu há pouco tempo que eu gostaria que Deus me desse a luz de ensinar meus netos, né? E que algum deles gostasse do que eu faço. Né? É exatamente o que o Gelson disse. Na verdade, hoje, se você for pegar na última década, né, Gelson? Porque no passado os filhos trabalhavam muito longe, ou não trabalhavam muito longe dos pais. Né? Hoje não, hoje você vê os filhos próximos aos pais e sendo treinados, que aí dá vida longa. E realmente a empresa familiar, ela tem outro objetivo. Buscando o que o Gelson disse, tem algumas atrocidades feitas aí por profissionais, porque o profissional vai para buscar lucro imediato, para buscar o dividendo. A empresa familiar olha de longo prazo. Para buscar o bônus. A empresa familiar olha de longo prazo. Se o negócio estiver bom, não precisa dar lucro para mostrar que está dando lucro. Ele vai ter vida, ele vai ter condição de seguir sem problema nenhum. Senhores, muito obrigado por esse presente aqui. Obrigado pela... Desculpa por atrapalhar, Rogério. por favor, oportunidade aí, Vinícius. pela divulgação. Não, vem aqui uma foto histórica. Vir a foto de novo aqui. Mas, Vinícius, só o privilégio de estar com o Gelson e o Geraldo, que é onde tu começou. Isso aí, né? Isso aí não tem, né? Essa Geraldo, surpresa aqui foi perfeita. Eu ouvi no rádio, Geraldo, Com certeza. Veio a farroupilha e não... Muitos negócios também, Gelson, aqui com o Grupo Big Ferro. Muito. Eu sou um admirador do Geraldo, ele sabe disso. É um professor, é uma pessoa exemplar em tudo que faz. Ele sabe. E a gente aqui, Exemplar. e a gente Mas fala ele sempre, sabe. a gente fala sempre que esse tipo de iniciativa do pessoal, porque o Castelã, ele saiu do conforto da casa dele lá, da empresa, né? E veio para Farroupilha para falar sobre um negócio que é voluntário, eu né? Não posso E o Geraldo, que também devia estar lá na empresa, lá veio correndo para conversar com o pessoal. Então, esse tipo de atitude desse pessoal que não talvez precisaria fazer, mas que o faz, né? Também faz com que a gente se motive a estar aí encarando esse tipo de situação. Rogério, eu gostaria de aproveitar também a oportunidade e dizer que quando eu era coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC de Farroupilha, em 2010, eu trouxe mulheres empresárias da Itália, onde nós tentamos fazer o primeiro contato. Bonito. Então, nós fomos para lá, fomos para a Portas Itália. são abertas. Estão isso abertas aí. desde É isso aí. 2010. Nós fomos, inclusive, com o prefeito hoje, Fabiano Feltrin. Ele foi junto. Nós fomos para lá. Isso aí, trazer parabéns. mulheres, É isso aí, ó. fomos falar mulheres Tá empreendedoras, avançando o negócio. Mulheres empresárias e trouxemos Bonito, mulheres né? italianas para cá. Somando, eu voltei domingo da Itália em busca de tecnologia. Tá aí. Pronto. Tá aí. Então, Geraldo, só dá uma aval aí, porque o objetivo desse encontro Senta aqui também, Lúcio. o detalhe é o seguinte, vai ter Na- vale a Vai ser pena, entrevistada aqui. vale a pena, Geraldo. Na verdade, se você entrar na Big Fair, mais de 50% das máquinas que nós temos dentro da empresa são italianas. Quando a gente começou alguns setores, a gente comprava a máquina e coordenava com o pessoal lá para mandar nossos colegas trabalharem lá por um período. A gente começou algumas coisas que não sabia, não tinha o caminho definido e a gente conseguiu, junto com algumas empresas italianas, tá? O início e o aprendizado, a escola para isso. Se você buscar hoje a melhor máquina para bater parafuso do mundo, é italiana. Tá? Indiscutivelmente. Se você pegar um perímetro no norte da Itália, todo o produto desenvolvido com acessório de móveis, ele é pensado naquele espaço. Tá? Perfeito. Então, se você, volta a dizer, se você entrar dentro da Big Fair, mais de 50% são italianas. Hoje tem um problema que é a distância de valores que uma máquina italiana, por exemplo, nós temos algumas máquinas para bater parafuso aí, que se você for comprar hoje, o pessoal fala em 1 milhão de euros. Então, ela fica bastante distante em termos de poder aquisitivo, etc. Tu tem que ter produto com margem agregada para conseguir pagar a máquina. Mas em termos de tecnologia, disparadamente estão na frente. Você falou do setor malheiro também, que há mais de 30, 40 anos as principais malharias adquiriram as grandes máquinas da Itália, né? Existe muita gente pensante na Itália que, infelizmente, no Brasil a gente não chegou lá ainda. Senhores, obrigado por esse presente aqui. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Desculpa, pessoal.